partir do versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, louvamos, bendizemos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno. Suplicamos, ó Deus, a direção absoluta do Teu Espírito Santo, que o Senhor faça com que o Teu Filho desapareça, para que somente o Senhor possa resplandecer nessa noite. Fala, Pai, ao coração de todos e de cada um que está aqui presente, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos no incomparável nome de Jesus. Amém. Como saber se eu amo a Jesus? Quem ama a Jesus, em primeiro lugar, de acordo com o texto, quem ama a Jesus guarda os seus mandamentos. O texto bíblico diz aqui, versículo 15: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. É uma afirmativa do Senhor Jesus. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto, ele vai desmontando, ele vai despedaçando e lançando por terra vários conceitos do senso comum, de que, por exemplo, qualquer pessoa que disser eu amo a Deus, de fato ama a Deus, e que todas as pessoas também são correspondentes desse amor de Deus. O texto está deixando claro que não. Ele está nos dando aqui categorizações pelas quais se encaixa o amor verdadeiro e sincero a Deus e a reciprocidade desse amor. Aí tem ainda o versículo 23 e 24. A turma da sonoplastia está chiando aqui meus retornos, viu? Não sei o que foi o que aconteceu não, agora parou, porque eu falei, diminuiu. Versículos 23 e 24, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então está muito claro. Não é qualquer pessoa que dos dentes para fora diz assim, eu amo a Deus, Senhor, eu te amo. Não, há critérios bíblicos para que alguém ame ao Senhor. E esse critério, em resumo, é alguém que guarda os mandamentos do Senhor. Jesus, ele fala, ele repete, ele fala, pisa, repisa em cima daquilo ali, para a pessoa não esquecer. Quem ama ao Senhor não é só quem diz assim, eu amo, mas é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Versículos 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só o percurso. Agora nós estamos entendendo como é que alguém de fato ama ao Senhor, como é que alguém tem a correspondência da parte de Deus desse amor, e como é que esse ciclo se fecha, a ponto da própria Trindade Santa vir tabernacular em você, por meio da presença bendita do Santo Espírito de Deus. Vamos avançar. O cristão convertido, ele tem um apego com a palavra do Senhor. O que são os mandamentos do Senhor? Pastor, é apenas o decálogo? São os 10 mandamentos apenas? Não. Eles também, mas a palavra do Senhor, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus para nós.
A palavra do Senhor, ela resume os mandamentos do Senhor para nós. Então ele colocou aqui e chegou para o nosso conhecimento exatamente aquilo que ele sabe que é importante, aquilo que ele deseja que nós entendamos, que nós saibamos, para que nós compreendamos qual é a vontade dele para a nossa vida. O mandamento do Senhor é a palavra do Senhor. Você conhece a palavra do Senhor? Você guarda a palavra do Senhor? O cristão convertido tem um apego com a palavra do Senhor. Porque, afinal de contas, foi a palavra do Senhor que abriu os seus olhos. Foi a palavra do Senhor que descortinou para si as verdades espirituais. Foi a palavra do Senhor que nos levou à presença de Deus, que fez brotar em nós a fé verdadeira. Sem a palavra nós não éramos nada, não tínhamos condições de estarmos aqui. A palavra do Senhor nos alcançou. A palavra do Senhor abriu os nossos olhos. A palavra do Senhor nos salvou. É o que diz a carta de Paulo aos Romanos. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é por meio da palavra de Deus que nós tivemos a fé verdadeira. Conhecemos a palavra de Deus. Então nós vimos o quanto que ela é poderosa. Nós vimos o quanto que a palavra do Senhor é transformadora. Nós vimos o quanto que ela é revolucionária no que diz respeito às questões espirituais, mas também em relação a toda a nossa vida. A palavra do Senhor ressignificou a nossa vida, transformou a nossa vida. Então o cristão verdadeiro, convertido, ele tem apego pela palavra. Então guarda os mandamentos do Senhor, no sentido de dizer, é caro para ele. O que nós guardamos? Nós não guardamos a sacola de lixo. Nós a despachamos rápido. Nós guardamos aquilo que nos é caro, aquilo que nos é precioso. E quanto mais precioso para nós, mais nós vamos ter cuidado. Nós mais teremos zelo por aquilo. Então a palavra do Senhor nos diz, por exemplo, por meio do salmista: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ainda está chiando aqui, gente, dá um jeito para mim. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o salmista está dizendo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o zelo que o salmista tem. Senhor, como é que eu vou fazer para eu andar nesse mundo, que eu tenho arapucas de Satanás para todo lado? Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, porque a tua palavra, porque o salmista também diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, em um mundo que está tomado pelo breu, pela escuridão do pecado, um mundo tenebroso, cheio de armadilhas das trevas, o salmista tem um momento que diz assim, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram para o pecado. Quer dizer, os meus pés quase deslizaram para as armadilhas do pecado. Mas a palavra do Senhor me ajudou. Então, quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, significa que é um tesouro. E esse tesouro, eu sempre tenho esse contato e esse acesso a esse tesouro. Eu checo, eu vejo como é que ele está. E ele está num local de predominância na minha vida, de destaque. Então esse local de destaque, esse tesouro no lugar de destaque em que está, vai me ajudar a andar na presença do Senhor, na luz do Senhor. É lindo quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Senhor, é a tua palavra. Então o cristão convertido tem apego pela palavra do Senhor, mas ele sabe também que não basta conhecer. Ele precisa conhecer e ele precisa praticar a palavra do Senhor. Eu já falei isso aqui para vocês. Conhecer por conhecer, até Satanás conhece a Bíblia. E ele já teve tempo de conhecer a Bíblia de ponta a ponta, do começo ao fim. E ele foi tão atrevido que quando ele foi tentar nosso Senhor e Salvador Jesus, lá no deserto, que está descrito em Mateus, ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra. Então ele torceu a palavra e ele teve a petulância, ele teve a ousadia de tentar a Jesus manejando a própria palavra. Mas não está escrito, levou para Jesus para uma parte alta da cidade e disse, não está escrito que aos anjos Deus dará ordem para te guardarem, o Satanás citando os salmos. Jesus ele ia contra-atacando, ele ia contra-argumentando a partir da própria palavra. Então nós temos que ter essa habilidade de manejar a palavra, de saber lidar com a palavra. Você conhece a palavra, mas você também maneja a palavra e você guarda a palavra. Conhecer por conhecer não é suficiente. Conhecer por conhecer, até Satanás conhece.
A Bíblia diz assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Você acha que o diabo não sabe que Deus existe? É claro que ele sabe que Deus existe. Você acha que o diabo não conhece a força e o poder da palavra de Deus? É claro que ele conhece. Por isso que ele investe forte, para que nós sejamos sempre ignorantes em relação à palavra, para que nós não tenhamos acesso ao poder que está aqui contido na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela faz parte daquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, ela faz parte da armadura que o crente usa para lidar na vida espiritual, para lutar contra o pecado. A palavra do Senhor é a espada. Então nós temos que ter essa capacidade de desembainhar a espada para irmos para as pelejas da vida espiritual. Mas quanta gente, irmãos, que não consegue usar e lidar com a palavra, não consegue manusear a palavra de Deus, e muito menos a guarda, e muito menos a coloca dentro do seu coração. Jesus advertiu que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é como um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Então ali Jesus ele faz uma ilustração e ele mostra que são duas casas. Uma casa que foi edificada sobre a areia e a outra foi edificada sobre a rocha. As duas casas sofreram as mesmíssimas intempéries. As duas sofreram os mesmos efeitos climáticos: correnteza, vento forte, tempestade, terremoto. Uma desmoronou, a outra ficou de pé. E Jesus fez aquela analogia para dizer assim: isso aqui retrata a diferença da vida de quem conhece a palavra e pratica, daquele que conhece a palavra e não a pratica. Então, se você conhecer, você pode conhecer a palavra de ponta a ponta. Eu posso dizer qualquer texto para você, eu vou dizer assim: o que diz lá no livro de Ageu? Você vai falar. O que fala no livro de Sofonias? Você consegue falar. O que a Bíblia diz no livro de Judas? Que Judas foi aquele? A pessoa sabe dizer. Mas sem prática, você se nivela aos próprios demônios. Porque os demônios também conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Ele crê e estremece. Olha o nível de impacto. Mas não pratica. Esconda a palavra no seu coração, a palavra do Senhor no seu coração. O salmista pergunta: como é que o jovem, isso vale para adultos também, para adolescentes, para anciãos, como é que o crente poderá guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, porque se você guardar a palavra do Senhor no teu coração, esta palavra vai te guardar. Ou a palavra do Senhor, ou você acaba com a indisciplina na sua vida, com a preguiça espiritual, ou essa preguiça espiritual e essa indisciplina vão te matar espiritualmente. Nós temos que entender isso. Nós precisamos nos disciplinar em relação à palavra. Todo ano, a partir do ano que vem, todos os anos, até que seja revogado pelos céus, nossa igreja, todo mês vai ter jornada de oração, e pelo menos uma vez por ano a gente vai ler a Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia toda. Ano que vem nós vamos ler a Bíblia toda, para que os cristãos tenham essa intimidade, esse apego com a palavra, para que nós sejamos conhecidos como aqueles que amam e guardam a palavra, que praticam a palavra do Senhor. Todo que pratica a palavra do Senhor, disse Jesus, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as intempéries, vieram as tempestades, veio a correnteza, bateu com força, mas não a pôde abalar, porque estava firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, como eu falei para vocês, Satanás, inclusive, tentou a Jesus por meio da palavra. Quando você conhece a palavra, você tem poder de contra-ataque e de defesa. Você não fica apenas na defensiva, também, mas você tem poder de contra-atacar. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, a hora que você tem que avançar, a hora que você tem que recuar. E isso evidencia que você ama ao Senhor. É tão lindo você ver alguém que conhece a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que tem apego pela palavra de Deus, que recorre à palavra de Deus. É muito diferente, irmãos. Quando você tem, por exemplo, um casal em crise, e todos nós estamos sujeitos a um casal ter uma turbulência matrimonial, você vai conversar. Se for um casal onde os dois creem na palavra, se for um casal que tem o temor a Deus de acordo com a palavra, é diferente, porque você impõe a Bíblia, e a Bíblia é o que vai ser o elemento definidor para botar fim naquela discussão. Agora, se é alguém que não crê na Escritura, não tem o que fazer, não tem o que falar, porque não existe parâmetro, não existe regra para resolver aquela contenda. Creia na palavra do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor.
Eu falei para vocês que a última oportunidade que eu tive de encontrar pastor Rousseau Shedd, que talvez foi um dos maiores teólogos do último século e que teve uma forte influência no Brasil, em todos os ramos evangelicais do Brasil, dos luteranos aos neopentecostais. Pastor Rousseau Shedd pregou no seminário, onde eu me formei lá em Belém, e eu disse para ele: pastor, assine bem aqui na minha Bíblia, a Bíblia Shedd, com os comentários Shedd. Eu queria lhe pedir, por favor, para o senhor dedicar um versículo para eu nunca mais esquecer. E ele dedicou o versículo de Colossenses: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Ou seja, o teu coração fica cheio, uma reserva, um estoque cheio da palavra. A dimensão para o agir do Espírito de Deus em nossa vida, ele está de acordo com o conteúdo da palavra. Então, a palavra do Senhor, Paulo, na carta aos Colossenses, está dizendo: habite ricamente em vocês a palavra, que o teu estoque seja um estoque cheio, farto, porque tem gente que o estoque mínimo está no volume morto, igual lá em São Paulo, quando deu aquela crise hídrica, e todo mundo entendeu essa expressão, a reserva lá de água está no volume morto, está abaixo do volume crítico. Então, muita gente está no volume morto, está no estoque crítico. A Bíblia diz assim, que a tua reserva seja uma reserva de uma pessoa rica, mas muita gente tem a reserva de um mendigo, no que diz respeito ao conteúdo espiritual. Elas não conhecem a palavra. E se você não conhece a palavra, aí você vai depender de horóscopo, de não sei mais o que, não sei mais o que, e sincretismo, e uma confusão danada, porque você não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial para nós. Quem ama Jesus, em segundo lugar, se torna morada do seu Espírito Santo. O texto bíblico diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Essa palavra é muito poderosa para nós. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é algo revolucionário e transformador para a nossa vida espiritual. Está falando sobre um dos grandes privilégios de sermos homens e mulheres de Deus, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Eu poderia citar aqui uma lista enorme dos benefícios e privilégios de você ser um cristão convertido e salvo por Jesus. Mas, sem dúvida, eu posso dizer que um dos maiores privilégios é a salvação e o fato de nós sermos morada do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é para todo mundo. Os animais não são morada do Espírito Santo. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins não são. Todas as pessoas são? Não. Quem são? A Bíblia está falando: aqueles que amam ao Senhor, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. O próprio Jesus está falando: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Parácletos, outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Isso aqui, então, está relacionado com a palavra de Jesus: eu nunca vos deixarei, eu jamais vos abandonarei, mas eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. E ele falou: eu vou deixar o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor que o Senhor nos deu, é a garantia. A pessoa vai na agência bancária e ela coloca ali, penhora algo. E aí, o que Jesus está usando é essa linguagem bancária para dizer assim: a garantia que Deus está dando de que Ele nos ama e de que Ele vai vir nos buscar, que não estamos entregues à própria sorte, é que Ele deixou penhorado nada mais, nada menos do que o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo não está penhorado lá no cofre do banco. Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Jesus está falando sobre isso aqui. Olha que privilégio que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem está falando isso aqui é Jesus. Não gosto de crente, que crente é antipático. Eles são muito exclusivistas. Eles querem dizer que tem certas coisas que fazem parte deles. A palavra do Senhor está dizendo: o Espírito Santo, infelizmente, não é para todos, mas é para aqueles que creem. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece.
Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará com vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então Deus está presente sempre. Deus está presente sempre. Por que nós batemos tanto na tecla que nós temos que ser essa igreja relacional? Porque o nosso Deus é relacional. Deus nunca se conformou com a ideia de deixar-nos sozinhos. Ele enviou a Jesus, e um dos nomes pelos quais Jesus é conhecido é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E ele agora, depois que Jesus ascende aos céus, está descrito lá em Atos, a Bíblia diz que ele envia o Espírito Santo. Então Jesus fala, se eu não for, ele não vem. Então o Espírito Santo seria enviado, e Joel, o apóstolo Joel já tinha profetizado, e lá em Jerusalém, Atos 2, está descrito, a profecia se cumpriu. O Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor agora se torna presente no coração de cada homem e de cada mulher que crê no Senhor. Uma das expressões mais lindas que eu acho na Bíblia é a que fala que o Senhor, por meio do seu Espírito, veio tabernacular em nós. Porque ao longo da história, Deus teve várias formas de se manifestar ao seu povo e de ter a sua presença manifesta no meio do povo. Então, por exemplo, Deus se revelou na sarça ardente em Moisés. A sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Ele queimava, mas aquilo ali ele eliminava os galhos daquele arbusto. A sarça ardente são as chamadas teofanias, manifestações de Deus na história. Depois Deus, a presença do Senhor estava circunscrita, estava restrita ao tabernáculo, à arca da aliança, ao templo. Só que aí nesse novo momento, do Novo Testamento até os dias de hoje, Deus não quis nem o tabernáculo, nem o templo de Salomão em Jerusalém. Deus não quis outro lugar que não nós. Ele escolheu tabernacular em nós. Ele escolheu fazer a sua morada em nós. Eu vi esses dias lá em Belém, estive em Belém, aquela loucura para a COP30, e tem hotéis de luxo, tem hotel de altíssimo luxo, altíssimo padrão em Belém, como daquela rede internacional, Hilton Hotel. Brasília, eles estão revitalizando, eu vi a notícia agora, o Hotel Nacional, que já hospedou reis, rainhas, como a falecida rainha Elizabeth, e é um hotel icônico lá em Brasília, eles estão revitalizando. Agora você imagine, né? Quantos castelos, quantos palácios tem pelo mundo afora. Deus não quis nenhum destes. Ele escolheu fazer em nós a sua morada. Ele escolheu fazer em nós. Então, quem ama a Jesus se torna morada do seu Espírito Santo. Entende isso, entende isso. E isso passa a impactar a sua vida. Porque, meu Deus do céu, eu não estou recebendo um qualquer. Não é um qualquer, não é um inquilino qualquer. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu não posso deixar o meu corpo, a minha alma virar um depósito de lixo. Eu não posso deixar o meu corpo, a minha alma virar um ambiente insalubre, à toa, nojento. Porque é o próprio Deus que quer vir morar em mim. Irmãos, isso aqui é tão sério, que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, uma palavra pesada, ainda bem que as crianças saíram, vamos conversar aqui de adulto para adulto. Paulo está dizendo assim, por que um homem não pode se deitar com uma prostituta? E ele estava escrevendo aquela carta para a gente carnal, ele estava escrevendo para a gente crente, quer dizer, eram carnais, mas era gente que se dizia e se achava convertida. Eles diziam assim, nós somos pneumáticos, nós somos espirituais. Paulo dizia assim, não, vocês não são pneumáticos espirituais, vocês são sarquinóis, carnais. Porque existe entre vocês imoralidade tal que nem entre os pagãos, nem entre os descrentes existe. A ponto de um homem desonrar o seu próprio pai e se deitar na cama com a sua madrasta. Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Ele diz, por que você não pode entregar seu corpo para a prostituição? Porque teu corpo é templo do Espírito Santo. E se você o pluga com o corpo de uma prostituta, olha que obscenidade espiritual e teológica. Você está fazendo a junção do santo corpo de Cristo com o corpo de uma prostituta. A coisa é séria, meus irmãos. Esse corpo não é um corpo para ser um Hop Hari, um parque de diversões do pecado, para namorados. Entendeu? Para o mundo, para comportamentos imorais, profanos, de adultério, de fornicação. Porque é um templo do Espírito Santo, é um corpo santo. E é o que o Senhor está dizendo. E se isso não fizer parte da nossa cabeça, ninguém te segura.
Quantos retiros a gente já foi ao longo da vida? E, gente, o que eu já entendi na prática é que quem quer pecar, vai pecar. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: se nem Bill Clinton conseguiu esconder o pecado dele, você também não vai conseguir. Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, tinha a CIA, o FBI à disposição, e um dia teve um caso com a secretária Mônica Lewinsky. Isso tornou um escândalo público. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E aquilo que no secreto foi feito, dos telhados há de ser proclamado. Então, Deus se importa. E a única coisa que pode te frear é a consciência do Evangelho, de entender assim: eu sou a morada do Espírito Santo. Deus, Ele me escolheu para ser a sua moradia, a sua casa. Eu amo ao Senhor, e quem ama a Jesus entende que se tornou morada do Espírito Santo. Eu posso pecar? Eu posso, mas o próprio Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. José do Egito, ele estava numa situação, estava encurralado. Era um jovem esbelto, bonito, e a esposa do seu patrão ficou alucinada de paixão por ele, e queria ter relações com ele. E ele tinha uma consciência tão forte de temor a Deus, que quando ela chega e diz assim: se você ficar comigo, ninguém vai sabendo, mas se você não ficar, eu vou dizer que você ficou, e você é um homem morto. Pernas para que te quero. Fugiu. Não importa o preço que você vai pagar, você tem uma consciência, e só quem pode te segurar é a consciência do Evangelho. Eu sou seu pastor, sou teu líder espiritual. Não adianta, se eu botar em você uma tornozeleira eletrônica, uma câmera te monitorando 24 horas, quando você for sentar com seu namorado, sua namorada, botar um Rottweiler e um Pitbull vigiando na sala, câmeras, não tem jeito. A pessoa dá um jeito de driblar aquilo ali. Então, só a consciência do Evangelho, o temor a Deus, nos impede de pecar, nos dá segurança para dizer: eu não posso fazer isso, porque eu não posso desonrar o meu Deus, eu não posso desonrar o corpo, o templo do Espírito Santo. O Senhor fez de mim a sua morada, eu não posso desonrar, eu não vou desonrar, eu preciso honrar o meu Senhor. Somos morada do Espírito Santo. Um dos bons livros que nós temos sobre o Espírito Santo, 2 livros pelo menos eu recomendo para vocês, um do John Stott, que fala sobre batismo e plenitude do Espírito Santo, e um outro muito bom também, assim, leitura leve, Francis Chan, um pastor norte-americano, muito bom, O Deus Esquecido, e ele fala sobre a doutrina do Espírito Santo. É um livro muito bom, O Deus Esquecido. Esse é um dos maiores privilégios de nós sermos convertidos, é saber que nós somos morada e que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Em terceiro e último lugar, quem ama a Jesus deposita toda a sua fé e toda a sua esperança em Jesus Cristo. O texto bíblico diz: você não crê que eu estou no Pai? Eu recuei um pouquinho para os versículos 10 e 12. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês são não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê, olha quantas vezes ele usa esse verbo, crê. Lá no começo, você não crê. Depois, creiam que eu estou no Pai. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Quem ama a Jesus deposita toda a sua fé e toda a sua esperança em Jesus Cristo. Para Deus a fé é algo muito sério. Nós mencionamos no começo da mensagem que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé é o que nos faz crer. A fé é o que dispara o gatilho da confiança, da crença. Então nós lemos a palavra, Deus desperta em nós esse interesse para crer, para depositar a esperança, a confiança. A fé é a certeza das coisas que se esperam, diz a palavra. É o firme fundamento das coisas que não se vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é apenas difícil. Sem fé não gera apenas um desconforto em Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Ninguém agrada a Deus sem ter uma fé bíblica e verdadeira dentro do seu coração. Você pode ser a pessoa que se considera a pessoa mais legal, mais gentil da terra, mas biblicamente falando, todo esse esforço, ele é vão para o Senhor. Ele não suplanta, ele não substitui a necessidade de que haja fé verdadeira no seu coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Dwight Lyman Moody disse certa vez: orei por fé e pensei que qualquer dia a fé desceria e me atingiria como um relâmpago, mas a fé não pareceu vir. Um dia li Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Até esse momento eu fechava a minha Bíblia e orava por fé. Então abri a minha Bíblia e comecei a estudar. A fé vem crescendo desde então. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você meditar na Escritura, mais a sua fé vai crescer. Quem ama a Jesus, deposita toda a sua fé e toda a sua esperança no Senhor Jesus. Nós somos, o que Paulo falou, nós somos as cartas vivas de Deus, cartas vivas para o mundo. Então o que Paulo está dizendo é que nós não somos só aquela tinta de caneta que vai no papel. Nós não somos aquele texto que foi datilografado ou digitado. Mas ele está dizendo que o Senhor escreveu no próprio coração. Nós somos as cartas vivas de Deus para o mundo. Olha que coisa fantástica. Além desse texto sagrado que nós temos aqui, o conteúdo bíblico, que está aqui no celular, está aqui na projeção, no papel, a nossa própria vida é um testemunho claro da fé que nós temos no Senhor Jesus. E nele nós depositamos toda a nossa fé. Quanto mais você lê a palavra, mais nítido, mais claro vai ficar para você quem é Deus, quem Deus é, quem você é e o que Deus espera de você e da tua vida. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais fácil vai ficar para você entender todas as coisas. E não se surpreenda, porque isso tem acontecido com milhões de pessoas pelo mundo afora. É aquele baque de chegar e dizer assim: meu Deus, por que eu demorei tanto para tomar conhecimento sobre isso? Por que eu demorei tanto a compreender biblicamente qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu demorei tanto para entender como eu devo ser cristão nessa terra? Eu vivia assim, eu ia criando a minha expectativa e a minha fórmula, o meu jeito de ser cristão. E na Bíblia já estava tudo prescrito. Já estava claro o tipo de marido que eu tinha que ser, o tipo de esposa, de pai, de mãe, de filho, de patrão, de empregado, de cidadão, o tipo de pastor, de ovelha, de liderado, está tudo na palavra do Senhor. Então, a gente crê, nós amamos ao Senhor, e quando amamos a Jesus, depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança nele. Chegamos no ponto do salmista dizer assim: Senhor, a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Quando às vezes nós oramos, eu gosto de orar e dizer assim: Senhor, nós estamos orando, depositando no Senhor toda a nossa fé, porque nós não temos outro Deus além de ti, e nós nem sentimos falta, porque nós vamos falar como salmista: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Eu fecho essa palavra com aquele episódio de Pedro. Sempre Pedro parece, né? Jesus fazendo milagres, todo mundo ali em polvorosa, correndo atrás de Jesus, aquela euforia, aquela empolgação. Aí Jesus começa a engrossar o caldo, ele começa a apertar, a arrochar o nó. Aí quando ele arrocha o nó, ele para ali de fazer os milagres, e ele entra para valer na potência, entra com os 2 pés com o evangelho. Ele diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai fazer parte comigo disso aqui, apontando para algo sacrificial. Aí a turma começou a se escandalizar: rapaz, isso aqui está um verdadeiro canibalismo, que absurdo. E as pessoas começaram a sair. Aí a turma saiu com força. Jesus fala com os discípulos assim: e vocês também querem se retirar? Aí Pedro se apresenta e diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui, irmãos, é a martelada final na cabeça do prego. A palavra de Pedro resume tudo.
Para quem é que nós iremos, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. E quando nós temos essa convicção, a gente fica igual Pedro, apesar dos vacilos, dos percalços, apesar dos erros e falhas, das fraquezas, a gente diz assim: eu vou para onde? Para quem é que eu vou, se só tu és a fonte, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, Senhor, eu não tenho lugar para ir, a tua presença é o lugar aonde eu preciso ficar. Então, quem ama Jesus, deposita toda a sua fé, toda a sua esperança em Jesus Cristo. Jesus não é um caminho, ele mesmo se auto-apresentou, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses são os que amam a Jesus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que se tornaram morada do seu Espírito Santo por causa da conversão, e aqueles que depositam nele toda a sua fé, toda a sua confiança e toda a sua esperança. Você gabaritou aqui esses requisitos para comprovar que você é alguém que ama Jesus Cristo? Pastor, ainda não. Meu irmão, o que está faltando? O que você espera ainda para afirmar a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo? Nós não temos garantia sobre o amanhã. E mais um domingo, ao longo de quase 15 anos, fecho eu um ciclo de ministério, um domingo à noite, falando para os homens: depositem em Jesus toda a sua fé, depositem em Jesus toda a sua confiança, depositem em Jesus toda a sua esperança, porque a única garantia de que nós vamos poder nos encontrar no céu, de que nós, e no seu caso, se você ainda não fez isso, pode ser perdoado dos seus pecados, e você pode ter uma relação de amor com Deus, ser por Ele perdoado, ser por Ele transformado, ser por Ele adotado e ser por Ele usado para abençoar outras vidas. A paz que você procura está em Jesus Cristo. As respostas que você procura estão em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. É a única esperança. Quero orar por você agora.